Pronto. Bom dia a todas. Hoje eu estou aqui na responsabilidade de trazer uma mensagem, né? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Provérbios, hoje no capítulo 8. E vocês estão ouvindo bem? Sim? Ana Joinha. Ah, tá bom, obrigada. Então vamos fazer uma oração, vou apresentar o Senhor neste momento, e aí a gente já vai para a leitura, tá? Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te apresentamos esse dia, essa manhã, Pai, esse momento de devocional. Pai, obrigada, Senhor, pelo despertar, pelo fôlego de vida. Obrigada porque a sua misericórdia se renovou. Obrigada porque foi esse dia que o Senhor preparou para nós, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, pela saúde, pela graça, Pai, pela tua misericórdia. Que o Senhor esteja conosco nesse momento de devocional, esteja me usando, Pai, para falar o coração de cada uma delas, me dê a sabedoria, que o Senhor é a fonte, me dê graça, Pai, que o Espírito Santo use a minha vida nessa manhã, Pai, que o Espírito Santo fale a cada coração, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade, liberdade aqui. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, no Provérbios 8, nós vamos, o título aqui para mim está escrito, a sabedoria pede para ser ouvida. Parece muito com o primeiro dia que eu ministrei, né? Até ontem comentei com a Paty, quando ela entrou, falei, nossa, parece tanto, mas a gente sempre tem algo, né? Acrescentar uma oportunidade de, de falar algo, talvez que não falou da primeira vez, algo que o Senhor deseja, né? Então vamos ler, eu dividi em três partes, e eu vou ler agora o Provérbios do 8, do 1 ao 11. Eu vou ler tudo, porque eu sei que eu sou assim, eu falo rápido demais, e eu sempre acabo a tempo, então dá tempo da gente ler aqui rapidinho, tá? Então diz assim a palavra: escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada, ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês, levanto minha voz para todo o povo. Vocês inexperientes, mostrem discernimento. Vocês tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhe dizer. Tudo que digo é correto, pois falo a verdade. Toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo. Não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro, pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Então, aqui nesse primeiro momento, Salomão, né, ele trata a sabedoria, né, como uma pessoa ali que clama, que chama. E aí ela fala, ela levanta a sua voz. E aqui a gente entende que a sabedoria, ela tem uma voz, né? E ela tem uma voz que ela está gritando a todos, né? Que fala que a todos ela está gritando. Então a gente entende que não é para uma pessoa específica, é para todos que a desejam, para todos que decidem ouvir essa voz, para todos que anseiam por essa sabedoria. Ela está disponível, não tem ali, é para determinada pessoa, é só para aquele grupo, é só para essa faixa etária aqui de idade. Não, a sabedoria é para todos, né? Ela está disponível para todos. E a gente entende aqui que ela tem uma voz. E aí, eu coloquei aqui uma pergunta, né? Temos escutado a voz da sabedoria? Nós temos escutado essa voz ou outras vozes? Ontem, a Paty, ela ministrou, né, no capítulo 7, sobre uma mulher ali, né, que ela tinha uma voz também, né? Ela chamava aquele jovem para o adultério, né? Então, aquele jovem escolheu ouvir essa voz. E
A gente tem escutado as vozes do mundo ou a voz da sabedoria? Qual dessas vozes, né, qual desses convites nós temos aceitado? Né, o convite à sabedoria, ao entendimento, ou o convite, né, ao, ao contrário, né, do que o Senhor tem para nós. Eu tenho lido muito e aprendido com aquele livro, O Campo de Batalha, da Joyce. E a nossa mente, ele é um campo de batalha, né, onde há ali uma guerra. Então, há muitas vozes, diariamente, passam milhares de pensamentos, milhares de vozes na nossa cabeça, né? E aí a gente decide qual voz a gente vai escutar, né? Quando a gente passa por uma situação, aconteceu uma situação difícil ali. Durante o dia, a gente tem que tomar várias decisões, né? Aconteceu uma situação difícil. Até no livro ela cita, né, que a filha dela foi levar o filho dela no médico, e aí chegou lá, aconteceu uma situação que a moça não quis atender porque ela era menor de idade. E aí a filha, na hora ali, ela tomou a decisão do quê? De ter paciência, acalmar, ligar para o pai, e aí o pai foi, quando o pai chega lá, a secretária, ela reconhece, né, o marido e vê que era a esposa da Joyce, né, que é uma mulher renomada, que tem programa de TV, que prega o evangelho e tal. E aí, ela falou que a mulher reconheceu, então, assim, se a filha tivesse agido ali rude, né, escutado as vozes da cabeça, oh, você tem direito de ficar brava, porque ela tinha falado um pouco antes no telefone que ia levar o filho, e ela falou que podia levar, e chegou lá, não deixou ter o atendimento, né. Então, ela teria dado um mau testemunho, né? Aquela mulher talvez não teria perdido totalmente a admiração por aquela família, né? Teria tido um falso testemunho. Então, quando nós temos que tomar decisões, a gente precisa escutar a voz da sabedoria. A gente, quando nós estamos ali de frente a decisões, não só decisões como essa, quando aconteceu uma circunstância, mas o nosso decorrer do dia, quando o marido acorda, você já pediu para pôr o lixo para fora e ele esqueceu de colocar o lixo para fora, e aí vai ficar até na próxima coleta, vai ficar fedendo e tal. Qual voz eu vou ouvir? Né? Se é a voz da sabedoria, eu vou falar, não tenho mais o que fazer, vai adiantar eu ficar murmurando, acabar com o meu dia, acabar com o meu final de semana por causa disso? Ou eu vou, sim, escutar a voz, vai lá, briga mesmo, vai lá, você tem o direito, você já tinha avisado, ele foi lá e esqueceu. Então, nós temos diversas batalhas na nossa mente, várias vozes, e qual delas nós temos escutado? Né? Aqui diz que a sabedoria, ela grita em alta voz, e ela não grita num lugar escondido, né? Para fazer algo errado ali, como aquela prostituta, aquela adúltera que foi ali devagarzinho falando ali com o rapaz. Não, a sabedoria que diz que ela grita em alta voz para todos. E ao lado das portas da cidade, na entrada, ela anuncia, né, desejando que alguém escute e tome posse dessa sabedoria. Aqui no versículo 11, ela fala assim, ó, aqui a leitura, a Bíblia fala assim, ó, a sabedoria vale muito mais que rubis. Eu só aceitar alguém tá entrando aqui. Vale muito mais do que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Aqui a gente entende o valor da sabedoria, né? Ela vale muito mais do que ouro, do que prata, aqui diz. E eu achei tão forte essa parte, que fala, nada que você deseja se compara a ela, né? Talvez nós temos desejado grandes coisas, grandes conquistas, sonhos, né? Tanto aqui materialmente, como talvez ministerialmente, e não é errado, né? Ter esse desejo, mas aqui fala que ela vale mais do que tudo isso. Ela vale mais do que rubis, mais do que ouro e prata, e nada que a gente deseja, nada que a gente anseia se compara a ela. Mas para frente, vou até usar outro exemplo dessa parte, e depois eu volto a falar disso aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre o rei Salomão, né? Então, aí eu vou pular para a segunda parte, né? Que é o que a sabedoria produz, do 12 ao 21. Diz assim:
Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar o conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeia orgulho e arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam. As autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam e os que me procuram por certo me encontrarão. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. Então, aqui no comecinho, no 2,16, ela diz, né, pois quem... ela diz aqui, ó, quem teme ao Senhor odeia o mal. Ai, desculpa, é no 12 primeiro mesmo. Aqui diz assim, ó, no 12, eu, a sabedoria, moro com a prudência, e aí ela fala outras virtudes, né? Então, aqui a gente entende que, encontrando a sabedoria, as outras virtudes seguirão. Se você encontra a sabedoria, as outras virtudes estão juntas, né? Ela falou, eu moro com a prudência, ela diz aqui que o bom senso e o sucesso a pertencem. Então, se você encontra a sabedoria, as outras virtudes a seguirão. E aqui o Senhor me lembrou dos frutos do Espírito, né? Se você encontra a sabedoria, logo você vai desenvolvendo os frutos do Espírito, né? Paz, longanimidade, domínio próprio, alegria, benignidade. Por quê? Eu acho que a gente estudou sobre os frutos. Eu estudei muito sobre os frutos do Espírito na célula esses tempos atrás. E aí a gente só tem os frutos, né? A gente só desenvolve esses frutos passando por situações que vão nos levar a esses frutos, né? Então, para ter alegria, para eu ter fruto da alegria, eu vou precisar passar por momentos que vão me exigir que eu tenha esse fruto. Mesmo momentos difíceis, talvez com um filho enfermo, talvez com uma crise financeira, uma crise no casamento, difícil, mas ainda assim a alegria do Senhor está ali. Né, o jeito que eu vou me portar perante essa situação vai revelar se eu tenho ou não o fruto, né, igual a gente viu essa jovem, que eu citei o exemplo, a filha da Joyce, ela teve uma paciência, né, uma temperança diante daquela situação, então a gente vê, nossa, essa pessoa tem esse fruto. Então, se eu ajo com sabedoria, se eu encontro essa fonte de sabedoria, as outras virtudes me seguirão. Eu vou saber lidar perante circunstâncias e vou ter esses frutos. Vou ter a paciência, né? Vou ter a longanimidade. Deixa eu aceitar aqui. Então, encontrando a sabedoria, as outras virtudes estão ali juntinhas, como ela citou, né? O bom senso, o sucesso, tudo pertence à sabedoria. Aí no 13, ela fala assim, ó, quem teme ao Senhor odeia o mal. Lá em 1 Coríntios 2,16, diz assim, ó, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Então, o que é ter a mente de Cristo? É pensar segundo o princípio de Cristo. Então, se eu temo ao Senhor, eu odeio o mal. Aqui ela fala várias vezes, né? Quem teme ao Senhor odeia o orgulho, a arrogância, corrupção, as palavras perversas. Então, é andar totalmente na contramão do mundo, né? É andar segundo a mente de Cristo, né? Então, aqui a palavra diz, nós temos a mente de Cristo, né? E quando fala que nós temos a mente de Cristo, isso significa que a gente deve pensar segundo os princípios dele, que a gente sabe discernir a vontade de Deus, que a gente enxerga situações pela perspectiva do reino de Cristo, né? E ter a mente de Cristo é desenvolver o caráter de Cristo em nós. Então, quando a gente tem sabedoria, aqui fala, né, que a sabedoria na verdade, né, aqui eu estou explicando o 3, né, fala que quem teme ao Senhor, né, quem tem a sabedoria, quem tem a mente de Cristo, vai andar na contramão, então vai odiar as coisas que Cristo odeia, né, vai odiar o mal, e vai saber lidar com as coisas
que Cristo ama, né? Amar o próximo, tudo aquilo, o caráter de Cristo, ser humilde, ser manso, tudo aquilo que Cristo é, nós que temos a mente de Cristo, a gente precisa seguir esse caminho de ter o caráter dele, que é o ponto, assim, chave de nós cristãos, né? Ser parecido com Cristo, desenvolver esse caráter, isso que o Senhor deseja de nós. Então, quem teme ao Senhor, tem esses princípios arraigados no coração, vai odiar o mal, vai odiar a perversidade, né? Vai odiar a injustiça e ser totalmente ao contrário. E aqui ele fala, né, que do 15 ao 16, que graças à sabedoria, os reis governam, as autoridades emitem decretos, né? Eles contam com a sabedoria para tomar decisões. E eu quero deixar uma mensagem, né? Se você está passando por um momento difícil, se você tem precisado tomar decisões, a sabedoria ela está disponível para mim e para você. Se governos e autoridades contam com ela, nós também podemos contar com ela para tomar uma decisão. Você que empreende, né, uma mulher empresária, se precisa, a sabedoria está disponível para você tomar essa decisão. Escute a voz da sabedoria. Aqui no 17, diz: amo os que me amam, e os que me procuram, por certo, me encontrarão. Então, se você procurar, se você precisa tomar uma decisão difícil hoje, ou em qualquer dia da sua vida, se você precisa tomar, aqui diz: amo os que me amam, e os que me procuram, por certo, me encontrarão. Se você buscar, procurar essa sabedoria, você vai encontrar. Aqui diz, nesse que eu li, e aí a gente vai voltar lá para aquilo que eu falei, que aqui diz que ela vale mais do que o ouro e a prata. Mas se escolhermos a sabedoria, os nossos corações se desprenderem, né, do ouro, da prata, desses nossos sonhos, acima de tudo, como ela diz, né, que ela vale mais, que nada do que a gente deseja se compara à sabedoria, essas outras coisas também nos seguirão. E aí, eu lembrei de Salomão, né, que Salomão, ele pediu sabedoria. E lá em Reis 3, Primeira Reis, né, aqui no versículo 13, diz assim, ó, que o Senhor, além de dar sabedoria, né, Salomão teve ali fez um sacrifício enorme, e aí o Senhor vem, olha para ele e pede, né, o que você deseja? E aí Salomão, ele pede sabedoria para administrar, para governar aquele povo, e aí o Senhor fala, né, que deu sabedoria, iria dar sabedoria, e também fala assim, ó, lá no 13, também darei o que você não me pediu, riquezas e honra, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então, Salomão, além de ganhar sabedoria, de desejar sabedoria, o Senhor o abençoou também financeiramente, nas riquezas, em honra. Ele foi o rei mais honrado de toda a sua até, né, o fim da sua vida, ele foi o rei mais sábio, mais rico. Então, aqui diz que as riquezas o seguirão, né? Quando a gente desprende, entrega tudo para o Senhor, Pai, eu desejo só a tua presença, desejo a sabedoria, o Senhor também nos seguirão essas outras bênçãos, né? Aqui fala aqui, ó, que que a sabedoria, né, tem riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais do que o ouro, mais do que ouro e mais do que ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Aqui, o 21, né? Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. Então, há bênçãos, há prosperidade também para aqueles que lá no começo que ela falou, né, que ela é mais importante do que tudo, nada do que a gente deseja se compara à sabedoria. Quando a gente entende isso, né, entrega tudo para o Senhor e deseja a presença, deseja a sabedoria, essas outras coisas nos seguirão, né? O terceiro ponto aqui, no 22, deixa eu ler. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes da terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse de suas fontes.
Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas. Quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra. Eu estava lá, quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá, quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além das suas divisas, e quando ele demarcou os alicerces da terra. Eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era a sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade. Então, esse trecho aqui é uma forma de Deus dizer, né, de dizer, na verdade, que Deus é a fonte. A verdadeira sabedoria só pode vir dele, né? Ele é a fonte de tudo. Acho que as meninas, não lembro qual das meninas, até citou isso mesmo, né? Que o Senhor é a fonte de toda a sabedoria. Então, aqui diz, né, que lá no começo, para o Senhor criar tudo que ele criou, ele usou a sabedoria, né? Ele é o criador da sabedoria, a fonte da sabedoria é o Senhor nosso Deus. Então, ele criou os céus, os mares, estrelas, árvores, tudo nos mínimos detalhes, com muita sabedoria, né? A gente fica impressionado quando eu assisto documentário de animais. Esses dias eu estava vendo um documentário das abelhas, gente. Não tem como, é só o Senhor mesmo, com tanta sabedoria, a fonte da sabedoria, para criar, assim, os mínimos detalhes, sabe? Assim, é incrível, incrível mesmo o que o Senhor fez, assim, cada animal tem a sua característica ali, e sem contar os mares, as plantas, né? Tudo com muita sabedoria, né? Aí eu até escrevi aqui, ó, assim, ó, ele criou tudo com sabedoria e deseja que a nossa vida seja guiada com sabedoria. Ele deseja que nós andemos com sabedoria. Ele deseja isso também para nós. Aí aqui, concluindo, né, do 32 ao 36, diz assim, por isso, meus filhos, ouçam-me. Até eu lembrei da Thaís, que ela falou, é como se o Senhor fala, ouça-me aqui novamente, tá? Você já ouviu tudo? Então agora vamos concluir, escuta aqui novamente, né? Todos os que me seguem, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Ouça minhas instruções e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias. Que a gente entende, né? Ficar à sua porta, que deseja a ponto de não querer perder. Desejar, estou aqui, ó, na sua porta, Senhor, todos os dias clamando por essa sabedoria. Esperando por mim na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra vida e recebe o favor do Senhor. Né? Aquele que encontra o Senhor, encontrar a vida, sabe viver de uma forma correta, sabe viver na vontade do Senhor, sabe tomar decisões corretas. Recebe o favor do Senhor, né? Assim como Esther, como José, eles tinham o favor do Senhor sobre a vida deles, né? Eles escolheram ao Senhor, e o Senhor derramou sabedoria sobre eles, e governaram, reinaram, e livraram pessoas da morte. José livrou pessoas da fome com a sabedoria que estava na vida dele, né? Ele sempre, a gente leu que aquele que teme ao Senhor, né? Aquele que tem sabedoria teme ao Senhor. Então, nós temos esses exemplos aí de pessoas que receberam o favor do Senhor, e esse favor está disponível para nós também. A gente lê tantas histórias do Antigo Testamento, aconteceu lá atrás, aconteceu naquele tempo, mas esse favor está disponível para nós hoje também, né? O Senhor deseja que nós sejamos usados como aquele povo foi usado também, talvez aí na sua família, você vai ser levantada para salvar pessoas, né? Talvez no seu emprego você vai ter aquela solução que precisa, que necessita para salvar o emprego de muita gente, né? O Senhor vai vir com aquela ideia que só você que vai ser através da sua vida. E aí finaliza assim, ó, quem não me encontra prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam amam, todos que me odeiam amam a morte. E aquele que não deseja sabedoria anda totalmente na contramão, né? De um lado a gente tem vida, do outro a gente tem morte, né? Aquele que não encontra essa sabedoria prejudica a si mesmo. A vida vai de mal a pior. Porque aí a gente vive conforme os padrões do mundo,
né? Se o Senhor manda amar, não, eu vou odiar. Se o Senhor manda dar outra face, não, eu vou brigar, eu vou lá, eu vou exigir. E aí a gente anda totalmente ao contrário, e aí a gente encontra um caminho de morte e não de vida. É isso, meninas, que eu queria compartilhar com vocês. Alguém tem algum ponto, alguma coisa para acrescentar? Se quiser falar, pode ficar à vontade. Ontem, uma moça mandou mensagem, ontem à noite, para mim, ela chama Mônica, pediu oração, porque ela falou assim, ela foi bem sincera, ela falou, olha, eu não acompanho os devocionais mais, só que eu peço oração pela minha gestação, ela tá com descolamento acho que é de placenta, deixa eu ler aqui certinho a mensagem, tá fácil aqui, pra gente orar por ela, apresentar a vida dela. Ela falou assim, descolamento de placenta. Ela falou desse jeito. Ela falou que não está conseguindo acompanhar, mas ela já acompanhou. Ela chama Mônica. Então, vamos apresentar a vida dela também agora, finalizar. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, pela tua palavra, obrigada pela tua presença. Senhor, obrigada, Pai, porque tu és a fonte de toda sabedoria, Pai. E o Senhor tem clamado, está disponível para todas nós, Pai. E nós, ao lermos essa palavra, temos sido confrontadas todos os dias, Pai. E nós ansiamos, nós queremos essa vida, Pai. Nós queremos a sabedoria, Pai. Nós queremos escolher a boa parte, Pai. Em nome de Jesus, derrama sabedoria sobre cada mulher, Pai. Em nome de Jesus, para saber lidar com as adversidades, com as decisões que precisam tomar, com as circunstâncias que aparecer nesse dia de hoje, que elas venham lembrar, Pai, que elas têm a mente de Cristo, que elas venham olhar, Pai, com a perspectiva do reino, Pai. Que elas venham, Pai, tomar decisões que agradam ao teu coração, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigada, Pai, por ter criado todas as coisas, por ser a fonte, Pai. E nós queremos, Senhor, meu Deus, mais e mais dessa sabedoria para agradar a Ti, para viver, Pai, ter o caráter de Cristo em nós, Pai, para estarmos preparadas para o momento da Tua volta, para estarmos, Senhor, meu Deus, do jeito que o Senhor deseja de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que te pedimos. Pai, eu quero apresentar a vida da Mônica neste momento, Pai, essa filha que pediu orar. Pai, Senhor, meu Deus, abençoa, Pai amado, essa gestação, Pai, que ocorra tudo bem, Pai, em nome de Jesus até o final, Pai, que essa criança venha ao mundo com muita saúde, que o Senhor fortaleça, Pai, a vida da Mônica, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Caiu a internet. Todo dia, eu ia falar para vocês, gente, se cair, vocês aguardam um pouquinho que vai voltar. Todo dia esse horário tá caindo. Mas que bom que deu certo. Vamos tirar nossa foto, glória a Deus. Amanhã continuamos. E sexta também, vamos perseverar firmes aí. Vai lá, liga as câmeras. Pronto, meninas. Um beijo, com Deus, ótimo dia.